Hoje meu tema é o Templo do Espírito Santo. Eu quero estudar com vocês, fazer aí uma viagem por algumas expressões de Paulo. Eu estou na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 3, eu leio de 10 até o verso 17. Nós iremos nos concentrar no versículo 16 e 17, mas eu fiz questão de ler o texto para que os irmãos e irmãs entendam o contexto do qual nós estamos extraindo essa porção da palavra do nosso Deus, tá bom? Então o nosso tema hoje é Templo do Espírito Santo e eu leio 1 Coríntios capítulo 3, de 10 até 17. Diz assim o texto sagrado: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, do qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de algum que está sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nós oramos pedindo a iluminação do Teu Espírito e pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. No Antigo Testamento nós temos as informações de como Deus habitou no meio do seu povo, primeiramente habitando no homem, de uma maneira bem específica e pontual, inicial eu diria. Deus cria Adão do pó da terra, do barro, e aí ele sopra em Adão o seu sopro, que se torna então, aquele boneco se torna alma vivente, e depois então Deus vai falar: olha, agora eu habito no ser humano, esse ser humano foi criado à minha imagem e à minha semelhança, então eu habito nele, ele agora não é apenas e tão somente um corpo, mas nele eu soprei o sopro da vida, então ele se tornou uma alma vivente, e depois nós temos o próprio Deus falando lá em Êxodo, pedindo para Moisés confeccionar o tabernáculo. Depois, na revelação bíblica, vamos acompanhando que o próprio Deus vai pedir então um templo, o templo vai ser edificado, vai ser construído, e no fim o próprio Deus se mostra e se revela, e o verbo de Deus, Jesus, se torna o verbo encarnado, e aí então nós temos a própria presença de Deus por meio do Senhor Jesus. Então em Jesus, Deus montou a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade. A expressão de João, o evangelista, diz que ele habitou entre nós, e essa expressão no grego, habitou entre nós, é muito interessante porque tem a ver com tabernáculo. Então em Jesus, Deus se tabernacularizou, ou seja, Deus montou a sua tenda entre nós. Não estamos mais sozinhos, agora nós temos o próprio Deus conosco, nós temos Jesus conosco. E aí então precisamos entender essa questão do templo e de como Deus foi se revelando durante todo o curso da história que nós chamamos do Antigo Testamento. Deus era adorado, por exemplo, lá no tabernáculo construído lá no deserto, e mais tarde, depois, no templo construído lá em Jerusalém durante o reinado de Salomão. O templo era o local onde o povo de Deus ia prestar culto, onde o povo de Deus ia para adorar o Senhor, onde a presença santa de Deus se revelava, se manifestava, onde a glória de Deus enchia o templo, da mesma maneira que enchia também o tabernáculo. Se você esteve atento nas últimas lições, quando nós estudamos o livro de Êxodo, você vai se lembrar
aquela bela aula da nossa irmã Cleusa, falando para nós a respeito dos detalhes do tabernáculo e mostrando que a nuvem do Senhor, a nuvem de glória do Senhor ficava sob o tabernáculo, e aí então Deus ia se movendo, durante o dia uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. É interessante depois, acompanhando esse movimento da revelação de Deus, acompanhar que Salomão, depois da construção do templo, ele traz a Arca da Aliança para dentro do templo, e aí os sacerdotes não conseguem ministrar, isso está lá em 1 Reis capítulo 8, eles ficam para fora, os sacerdotes ficam fora. E aí então o texto vai dizer que toda a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, aquela expressão em que a presença gloriosa de Deus encheu o templo. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, a presença de Deus habitando no seio do seu povo significa que o próprio Deus está enchendo os seus filhos e filhas com o Espírito Santo, e dessa maneira a igreja se torna o templo do Espírito Santo e nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E nessa mensagem, nessa reflexão, nesse estudo, nós veremos isso, porque no Antigo Testamento nós temos um lugar fixo, um lugar específico, que, por exemplo, o primeiro local era o local de adoração lá no tabernáculo, depois nós temos o local que é em Jerusalém, no templo sagrado, onde Deus se manifestava, onde a glória de Deus era revelada, e agora nós temos a pessoa de Jesus que está revelando a face gloriosa de Deus, e o próprio Senhor Jesus no seu ministério disse que ele iria destruir aquele templo e em 3 dias ele iria reerguer aquele templo, falando obviamente da sua morte e da sua ressurreição. Então, se no Antigo Testamento nós temos um local específico onde Deus se manifestava e tínhamos uma casa, um local específico chamado casa de oração, no Novo Testamento nós temos várias casas, basicamente nós temos todos os filhos e filhas de Deus considerados templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que escreve esse texto para nós, que conhecia profundamente o Antigo Testamento, em seu famoso discurso lá em Atenas, diante daquela volumosa idolatria, ele disse o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí Paulo vai falar do Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido, lá de Atenas, era o Deus criador dos céus e da terra, o qual Paulo estava anunciando. E esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus criador não habita em santuários, não habita em prédios humanos, mas ele mora no coração, no centro, na sede dos seus filhos, na alma dos seus filhos e filhas. E aqui está uma diferenciação que nós precisamos ter em nossa mente em relação ao Antigo e o Novo Testamento. Se na revelação do Antigo Testamento Deus estava se revelando a um povo, a uma localidade, a uma geografia, em Jesus nós temos a expansão dessa revelação de Deus, e nós temos Deus não somente para um povo. Afinal de contas, o povo de Israel sempre teve a incumbência de mostrar às outras nações a glória de Deus. Isso nós vimos que poucas vezes aconteceu, e em Jesus agora todos nós temos acesso à glória de Deus, à manifestação do amor de Deus, ao perdão de Deus, e todos nós agora, uma vez que nos rendemos ao Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo, e o nosso próprio coração, a nossa própria mente, a nossa própria vida, eu diria, o nosso próprio corpo se torna santuário para a habitação de Deus. E aí, dessa maneira, dessa perspectiva, nós como igreja formamos sim um santuário, mas nós individualmente somos, segundo Paulo, santuário de Deus, aonde o Espírito de Deus habita. Então isso é muito importante para nós, porque nós vamos removendo a ideia de que há espaços sagrados no cristianismo, que há espaços onde Deus tem uma predileção.
É muito comum ouvir de pessoas que falam o seguinte: não, nós precisamos do prédio, do espaço, do templo. E na realidade, nós até falamos assim, nós vamos à igreja. Eu sempre digo isso, não, nós vamos ao templo da igreja. Nesse espaço onde eu estou aqui agora, nós sentimos a presença de Deus quando o povo de Deus está aqui. É claro que tudo que está aqui comunica, mas Deus não habita nesse prédio, Deus não habita nessa localidade, nessa geografia, Deus habita no nosso coração. O que Paulo está retomando é esse conceito de que o Espírito Santo de Deus habita no coração do crente. Uma vez que o crente é selado, uma vez que o crente ouviu a voz do Espírito e foi convencido a se render a Deus por meio de Jesus, logo esse cristão, filho e filha de Deus, se torna templo do Espírito Santo. Então nós iremos acompanhar aquilo que Paulo está mostrando para nós aqui. E ele fala o seguinte aí no versículo 16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja que Paulo está chamando a atenção dos coríntios para essa lição importante de que os nossos corpos são templos, são santuários, e eles precisam ser cuidados. Por exemplo, esse nosso espaço aqui, esse nosso templo, ele é cuidado. A irmã Socorro já veio na segunda-feira, cuidou da limpeza. Na sexta-feira certamente ela estará aqui cuidando da limpeza. Precisamos há pouco tempo pintar o prédio, cuidar do prédio, fazer a manutenção do prédio. Precisa ter cuidado, porque o prédio vai receber pessoas, e nesse sentido Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam cuidar de vocês mesmos, cuidar do corpo de vocês, porque dentro desse corpo vocês carregam o Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo está falando da mordomia cristã, ou seja, nós precisamos aprender, eu diria até reaprender a cuidar bem do nosso corpo, porque nós somos templos de Deus. Precisamos cuidar do nosso corpo de uma maneira integral, inclusive da nossa saúde emocional. Se der tempo, eu quero falar um pouquinho a esse respeito. E vale a pena resgatar o ato da criação de Deus. Quando Deus faz o homem, que eu já citei no início, quando ele pega lá o pó da terra, o barro, e depois ele sopra nas narinas do homem, e ao passo que o homem se torna alma vivente. E nós precisamos resgatar esse conceito. Nós somos uma alma e temos um corpo que é dado por Deus, e dessa maneira a nossa mordomia cristã deve nos levar a cuidar bem desse corpo, porque é nesse corpo que nós carregamos a nossa alma, e é nesse corpo que o Espírito Santo de Deus habita. E se ele está habitando em nós, precisamos lembrar sempre que precisamos cuidar bem do espaço da morada de Deus. Precisamos cuidar bem, porque isso inclusive vai mostrar a nossa espiritualidade, a nossa devoção. Inclusive esse texto e outros textos do Novo Testamento podem nos ajudar a combater aquela ideia mais contemporânea, eu diria até mais libertina, que diz o seguinte: não, o meu corpo é as minhas regras, meu corpo, eu que mando, eu que faço o que eu quero com o meu corpo, enquanto a Bíblia está falando o seguinte: quem disse que é seu corpo? Esse corpo foi dado por Deus, então é o corpo dado por Deus, e as regras devem ser as regras de Deus, e não as regras dessa sociedade completamente pervertida e corrompida. Então eu não posso, e você também não pode, fazer o que vier na nossa cabeça com o nosso corpo. Não, nosso corpo foi dado por Deus, logo prestaremos conta da maneira e a forma como estamos cuidando do corpo ou não cuidando desse corpo também. Então, veja que essa consciência de que nós somos templo do Espírito Santo deve nos levar ao entendimento, à prática do corpo, ao cuidado do corpo, e também buscarmos a nossa santificação. Veja que Paulo aqui está exortando os coríntios, e nós também, falando que o santuário de Deus é sagrado. E assim a nossa conduta e a nossa forma de cuidarmos do nosso corpo deve revelar a santidade de Deus. Então veja, ele está falando o seguinte: olha, vocês precisam entender que o corpo é sagrado, e aquele que habita no corpo, ou seja, o Espírito de Deus, também é sagrado.
E aí nós podemos relembrar aquela expressão de Deus falando com Moisés: ó, tira as sandálias, porque é onde você está pisando é terra santa. Em outras palavras, talvez contextualizando esse santo: olha, toma cuidado com o seu corpo, porque o seu corpo, ele é santo, ele é um templo, e esse templo é sagrado, deveria ser sagrado, e você, cristão, cristã, deveria inclinar o seu corpo para a santificação. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, do santuário de Deus, nós estamos em pecado, e nós não possuímos aquele princípio ético, moral, de limpeza e de pureza que o Evangelho coloca diante de nós. Nós precisamos possuir o nosso corpo em honra, em santificação e não em displicência para com o nosso Deus. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, é cuidar também das coisas de Deus e proporcionar ao Senhor uma morada sagrada, santa, limpa. Precisamos passar por esse processo de purificação, e esse processo, ele é um processo constante. Infelizmente, parece que nós vamos, durante o tempo e a jornada da nossa espiritualidade cristã, deixando de lado alguns conceitos básicos, algumas coisas que são extremamente importantes. Eu fico imaginando, por exemplo, se nós deixássemos de limpar esse prédio, esse espaço, o nosso templo aqui, durante um ano. Imagina a sujeira. Agora veja, se nós deixamos de cuidar, de limpar a nossa mente com a palavra de Deus, quanta sujeira nós vamos acumular em nossa cabeça. Se nós deixarmos de limpar o nosso coração, que a Bíblia vai dizer que é um coração corrupto, corrompido, como vai ficar? Dia desse aconteceu algo muito interessante comigo em relação ao meu filho, que eu quero compartilhar com vocês. Quando o Timóteo então falou um dia assim para mim: pai, hoje eu não quero tomar banho. Eu falei assim: como assim, cara? Tem que tomar banho. Não, tá muito frio. Foi naquela época que estava fazendo muito frio. Eu falei: não, tá muito frio. Eu falei: não, você precisa tomar banho. Tomar banho é importante. Aí ele falou assim para mim: mas eu nem suei, eu nem corri, eu não fiz nada. Eu falei assim: meu filho, você não come? Como? E por que você come? Eu como para ter força, para manter o meu corpo ativo, tal. Então tá bom. Então, por que você toma banho? Para tirar as impurezas, para cuidar do corpo, para manter a higiene. Então você precisa cuidar do corpo. Então você precisa tomar banho. Ah, entendi. Eu falei: inclusive, o próprio Senhor Jesus, quando lava os pés dos discípulos, fala o seguinte: vocês precisam se banhar pela palavra, para ter limpeza, para mostrar a purificação. Então, nós precisamos entender que esse corpo, ele é assim corrompido e contaminado pelo pecado, mas que a promessa bíblica é que nós teremos um novo corpo na eternidade. Mas, enquanto nós não adentrarmos a eternidade, nós estivermos aqui e nessa vida, nós precisamos cumprir aquilo que agrada ao Senhor, ou seja, cuidar bem do nosso corpo. A vontade de Deus é a nossa santificação, e buscar a santificação do nosso corpo é corresponder ao conceito de Deus, que é santo, e seu Espírito que habita em nós. Eu gosto muito daquela expressão de Paulo, quando ele fala o seguinte, lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo aqui está combatendo aquela ideia gnóstica do primeiro século, que ensinava que o corpo não era importante. Na realidade, o que eles diziam é o seguinte: o espírito é importante, o corpo não é importante. E essa visão gnóstica ainda prevalece em nossos dias e na nossa sociedade. O que as pessoas dizem? Não, cuida mais da alma mesmo, deixe para lá o corpo vai para o pó, e o pó vai se deteriorar e tal, não sei o quê. Esse é o conceito mundano, mas para o cristianismo, o corpo é importante sim, e por isso, enquanto estivermos aqui, nessa vida, precisamos apresentar o nosso corpo diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós nos esquecemos dessa expressão de Paulo, quando Paulo fala: olha, você precisa apresentar o seu corpo em sacrifício. O seu corpo
é santuário, e nesse santuário tem que ter culto a Deus. Precisamos entender que é no nosso corpo em que nós servimos a Deus e servimos a sua obra. É por meio do corpo. Eu estou aqui nesse momento pregando, ensinando a palavra de Deus, e estou usando o meu corpo em sacrifício. Eu estou sacrificando o meu corpo, eu estou oferecendo o meu corpo para poder trazer essa mensagem de reflexão para a sua vida, mas uma mensagem bíblica. Então isso é culto, isso é adoração. Só que para que eu esteja aqui nesse exato momento, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar, eu preciso cuidar bem do corpo. Então veja o que Paulo está colocando. Nós precisamos apresentar, e aqui Paulo está orientando os romanos que o culto é essa apresentação dos nossos corpos em disponibilidade a Deus. E Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício. E o conceito do Antigo Testamento mostra que só era aceito por Deus o sacrifício perfeito e sem defeito. Vamos lembrar um pouco lá dos animais que eram sacrificados no altar de Deus: sem mancha, sem defeito, sem mácula. Tinha todo um ritual, uma regra bem estabelecida. Então não era de qualquer jeito. O que eu quero mostrar à igreja é que nós precisamos levar a sério essa concepção da doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. E se nós somos portadores do Espírito Santo de Deus, nesse sentido bíblico, somos casa de Deus, morada de Deus, precisamos entender que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, da nossa vida. Algumas perguntas, eu diria até inquietantes. Você está apresentando o seu corpo em culto a Deus? Você entrega o seu corpo para o Senhor e a sua obra? Você está apresentando o seu corpo diante do Senhor de uma maneira santa, de uma forma santa? Você está cuidando bem do seu corpo? Você está buscando a santificação do seu corpo para o culto agradável a Deus? Você está cuidando do seu corpo e entendendo que o seu corpo é um templo que precisa de atenção, de zelo, de cuidado, de amparo? Veja que Paulo aqui está chamando a nossa atenção com uma pergunta retórica. Ele fala o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E é claro que os coríntios diriam assim: é claro que nós sabemos, Paulo. Se a gente perguntar para um cristão verdadeiro: olha, você sabe que você é a morada de Deus, santuário do Espírito Santo? É claro que a pessoa vai falar assim: eu sei, é claro que nós sabemos. Nós sabemos, mas não agimos de acordo com aquilo que sabemos. Se sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, por que não priorizamos a nossa santificação? Por que não cuidamos melhor da nossa língua? Por que não cuidamos melhor dos nossos pensamentos? Por que não damos atenção devida às orientações dos médicos, das pessoas que cuidam da nossa vida, que cuidam da nossa saúde? Porque nós não diminuímos o ritmo? Porque nós não cuidamos do nosso estresse? Porque nós não temos tempo e pausas para o descanso? Porque a gente não coloca o nosso corpo para dormir na hora certa? Por que a gente exagera na nossa saúde? Por que a gente não cuida da nossa saúde emocional? Por que a gente não cuida dos nossos relacionamentos, ou a forma como nós lidamos com o nosso corpo? Porque nós esquecemos que o nosso corpo é dádiva de Deus, é dom de Deus. E Paulo aqui vai falar para nós a respeito da destruição. Dá uma olhadinha comigo, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E veja que Paulo vai falar da destruição. O oposto da destruição é edificação, restauração, reparação, reconstituição. Se o pecado contaminou o nosso corpo, nós precisamos que o Evangelho cuide do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus. Então, se o pecado nos leva à destruição, o Evangelho nos leva à reparação, à edificação, à construção. Se o Evangelho diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, enquanto o mundo diz e o pecado diz que nós precisamos abandonar o nosso corpo, nós precisamos ficar com a mensagem do Evangelho. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar daquilo que Deus deu para nós.
Se o pecado e os vícios, por exemplo, destroem o nosso corpo, nós precisamos, a partir do Evangelho, edificar a nossa vida com as orientações bíblicas. Eu fico imaginando e pensando naquele contexto quando o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, fala a respeito da harmonia que há em Cristo e o maligno, entre o incrédulo e o crente. E aí ele fala o seguinte, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 15: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós mesmos somos santuários do Deus vivente. Como ele mesmo próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui nós precisamos entender que o Paulo está dizendo para nós: não há, ou não deve haver, nenhuma ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Ou seja, nós somos morada exclusiva de Deus. E em nós, na nossa mente, na nossa vida, tudo aquilo que agrada ao Senhor, que é edificante, deve fazer parte da nossa agenda, da nossa rotina. E tudo aquilo que não é de Deus deve ser expulso, expurgado. Todos os hábitos que não fazem parte da caminhada cristã devem ser eliminados, porque nós não podemos ter no nosso coração o Espírito Santo e os ídolos. Não podemos deixar o Espírito Santo no nosso coração entristecido. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Ele habita em nós, Ele anda conosco. E dessa maneira nós precisamos entender que a morada do Senhor é uma morada santa. Eu tenho outras coisas aqui para falar, mas eu sei que o horário está caminhando bastante, né? Mas eu queria retomar apenas a questão da saúde emocional, como eu disse, que nós precisamos cuidar da nossa saúde interior, do nosso interior. E a forma como nós cuidamos da nossa espiritualidade revela a forma como nós estamos nos relacionando com Deus e querendo ouvir o Espírito Santo. Cuidar dos pensamentos, cuidar das emoções, cuidar da saúde emocional. Nós vivemos em um tempo, irmãos e irmãs, de muita pressão, de muita dificuldade, de muita concorrência. Os nossos olhos estão completamente perdidos diante de tantas informações. As más notícias vão chegando a todo tempo, e as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas por conta de tudo isso. E cuidar da espiritualidade certamente trará benefícios também para a nossa saúde emocional. Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos dizem isso. Olha, uma boa dose de espiritualidade faz bem ao nosso corpo, faz bem para as nossas emoções. Agora, conforme a nossa professora Cleusa sempre nos alerta, tudo já está na Bíblia. Eu fiquei pensando como eu poderia falar um pouco a respeito de saúde emocional dentro dessa ideia de que nós somos o templo do Espírito Santo, porque às vezes quando nós falamos de problemas emocionais ou quando nós falamos de enfermidades na mente, as pessoas têm uma visão completamente equivocada e pensam que isso é falta de fé. Alguém já disse, de uma maneira muito esquisita, que, por exemplo, ter qualquer problema ou enfermidade emocional é coisa do diabo e não é coisa de Deus. Agora, a Bíblia vai mostrar para nós o que nós, de fato, devemos pensar, e diz assim o texto de Filipenses, lá no capítulo 4, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso deve ocupar o vosso pensamento.
Então veja, Paulo está dizendo o seguinte: pense nas coisas que agrade a Deus, isso vai ajudar a sua saúde emocional. Escrevendo aos Colossenses, o mesmo Paulo vai dizer o seguinte: pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Então uma maneira de cuidar da nossa saúde emocional é pensar naquilo que é puro, pensar naquilo que é amável, pensar naquilo que é responsável, pensar naquilo que é de boa fama, ou seja, pensar nas coisas do alto. Cuide bem da sua vida, cuide bem do seu corpo, cuide bem daquilo que Deus lhe deu, e certamente você agradará a vida e agradará o seu Criador. A sua vida será melhor se você e eu entendermos que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque é através do nosso corpo que nós podemos servi-lo, e através do nosso corpo que a gente oferece a Ele um sacrifício que deve ser vivo, que deve ser santo e deve ser agradável. Que a nossa vida e a forma como administramos a nossa vida seja culto a Deus. Então, cuide bem da sua saúde, cuide bem dos seus pensamentos, cuide bem das suas emoções, para que você, de uma maneira geral e plena e completa, seja uma pessoa saudável. Tudo isso a partir da luz e da reflexão de que o Evangelho traz para nós essa verdade. É o meu corpo, mas as regras de Deus. É o meu corpo, mas os valores de Deus. E aí nós precisamos aprender a cuidar bem desse corpo, para a glória de Deus. E Deus permitindo, semana que vem, a gente fala mais um pouquinho sobre essa temática, tá bom?